E estamos de volta com a nossa entrevista, conhecendo um pouco da história da empresa Hevbras. Fábio, a gente falava no bloco anterior, né, de toda essa transição que você teve na sua carreira profissional, né? E chegando na sua empresa atual, né, a Hevbras, para que você, quando você iniciou, as dificuldades, alguma particularidade, você citou algumas, amigos, né, que te apoiaram de forma até espontânea, né? Uhum. Tem algum fato assim que você gostaria de ressaltar? Essa ajuda que eu falei, né, que eu devo muito a esses amigos, né, essas pessoas. Meu pai me ajudou muito dentro da empresa mesmo, ia lá me ajudar, já é mais de idade, então assim, é até emocionante de pensar, né, de lembrar essas coisas. Mas a questão da gestão em si, né, de um empreendedor, que eu acho que ela é muito complicada e necessita de muitas ferramentas. As maiores dificuldades que eu tive lá, primeiro, com gestão de pessoas, complicadíssimo, assim, eu não tinha nenhuma experiência, né? Então, a gente conseguiu implementar algumas ferramentas ao longo desse período, mas assim, eu tinha um turnover de funcionário, né? um giro de funcionário gigante. Então, e como é uma atividade diferente, não é um vendedor. Uhum. Vendedor, assim, é uma pessoa importantíssima dentro da empresa, mas o cara que é vendedor, ele é nato. Sim. Ele vende uma caixa de chiclete, ele vende um carro, uma casa, ele vende. Agora, já numa produção igual a minha, que é um processo fabril muito, por exemplo, muito específico, né? Muito específico. Então, se você não consegue contratar ninguém na praça que já trabalhe com isso, você contrata uma pessoa e aí você vai ensinar ela a trabalhar. Então, se você não tiver ali várias ferramentas para você avaliar aquele candidato, saber se ele tem um perfil para aquela vaga, né? Quando ele entra naquela vaga, você saber se ele está assimilando aquelas informações, está funcionando. Então, assim, muitas vezes o cara está ali frustrado, ele só quer pegar o dinheiro dele e ir embora, passa um tempo, a hora que ele está quase aprendendo, ele arruma outro serviço e vai embora. Aí você quer morrer, né? Preparou, se fosse agora vai, né? Sim. E aí, assim, o que esse tipo de problema foi um problema gravíssimo para nós. Um outro problema que, assim, a empresa que foi a nossa parceira inicial, ela nos forneceu as informações, mas nós não tínhamos nenhum know-how e ela não dava um suporte, né? Ela não tinha um engenheiro químico para nos visitar, para nos esclarecer, ela tinha o dela lá, né? Então, eu acabei tendo uma série de problemas, por falta de preparo até. Então, teve situações de eu fazer uma obra, a gente vai lá e faz toda a pintura, termina, de repente chove e o material solta da parede, ou o material perde a cor. Eu não entendo nada de química, não entendo agora, né? Assim, não como engenheiro, né? Mas devido pela prática, exatamente. Prática, né? Então, mas assim, imagina você chegar diante de uma situação dessa, com o conhecimento que você tem hoje sobre o assunto. Você fica apavorado. E aí, assim, eu vi aquilo, falei, caramba, o que eu faço? Nessa época surgiu uma outra pessoa fantástica também, que aí eu comecei a consultar alguns fornecedores, né? Tá acontecendo isso, o que podia ser e tal. Aí uma pessoa me apresentou esse que é o nosso engenheiro químico hoje. E ele também é uma pessoa maravilhosa. Nessa ocasião eu liguei para ele e falei, olha, você não me conhece, me passaram o seu telefone, eu estou com um problema assim, assim, assado. Cara, preciso da tua ajuda. E ele assim, não me conhecia e prontamente ele começou a me dar um tanto de dicas, olha, faz esse teste, olha isso, vê aquilo, resolve assim, tal, tal, tal. Conseguimos descobrir o que era o problema, era uma das matérias-primas, eu acionei o fornecedor e aí, né, fizemos lá um acerto e tal, o que tem que fazer para arrumar? Arrumei aquele problema, comecei aí, de obra em obra que eu tinha feito, daquele lote, né? Fazer uma análise. E eu via lá, olhava, via que estava o problema, ia lá, batia na porta do cara, olha, está um problema aqui, a gente já identificou o que é, e eu já sei o que tem que fazer, vou mandar uma pessoa aqui para arrumar. E aí muitos clientes olhavam para mim assim, rapaz, nem deu problema ainda, mas né? assim, para mim que era normal, era assim mesmo. Eu falei, não é normal.
Então, assim, isso também é uma coisa que eu trago desde o começo da empresa. Assim, você Essa ser muito transparência, né? transparente, ser sincero. Se você tem algum problema, eu acho assim, por mais que vai doer no bolso, você tem que ir lá e resolver, certeza. porque o cliente, a pessoa não tem culpa de nada. Com certeza. Né? Então você vai lá e resolve. Depois eu vou brigar com o fornecedor, com quem for, a gente vai resolver. E hoje, né, mal sabia esse engenheiro químico que ele seria aí o seu parceiro, o engenheiro responsável pela sua empresa, que dá todo o respaldo, toda essa garantia, né, que lá no início você não tinha isso. Exatamente. Até porque também você estava lidando com um produto, um negócio novo, inovador, né? Ele não era só inovador para você, mas até para a nossa região no aqui mercado, não né? tinha, né, Não tinha. esse produto ainda. Sim, sim. E aí a importância do engenheiro químico para avaliar tudo, né? Exatamente. Assegurar a qualidade. Dá respaldo, né? Exatamente. Respaldo técnico, porque a comercialização, né? Essa parte de gestão é uma coisa, eu acho assim, cada um tem que ter ali a sua parte, né? E esse engenheiro químico, ele foi uma pessoa assim fantástica também, porque ele desenvolveu novos produtos, ele nos auxilia com processos, procedimentos, dá suporte para clientes nossos. Então é muito bacana. Então, assim, às vezes naquele problema que aconteceu, de repente se não tivesse acontecido aquele problema, talvez a gente poderia estar até estagnado hoje, né? Até, não, tá tudo dando certo, assim tá bom, não preciso de mais nada. Exatamente. Né? Então, eu acho que assim, todas as crises, todos os problemas, você tem que aprender com eles e dar uma mudada, porque senão você vai ficar ali tendo aqueles erros frequentemente. Então, eu procuro sempre sair mais fortalecido. E você aproveitou muito bem desse erro, vamos assim chamar, no passado, né? Que você iniciou com uma gama de produtos bem reduzida com relação ao que a RevBras tem hoje. Certo. Eu gostaria que você falasse sobre isso. Então, nós começamos, né, o primeiro ano, os primeiros 2 anos, nós tínhamos basicamente 3 produtos, que era grafiato, né, a textura, e um selador, que é uma tinta que a gente passa antes de aplicar algum tipo de textura ou alguma pintura. Então, isso foi por um longo período. Depois que entrou essa pessoa, foi trabalhar conosco, ele começou a nos apresentar novos produtos, né? E a gente começou a implementar isso. Então, nós começamos a trabalhar com tintas que a gente não tinha. Então, e começamos com uma tinta acrílica. E depois nós começamos a diversificar. A gente tem uma linha econômica, uma linha standard, uma linha premium. Né? Nós temos tinta fosco, semibrilho, nós fabricamos tinta fachada, que é uma tinta hidrorrepelente. É um produto fantástico, é primeiríssima linha. Nós temos tinta para piso, tinta de demarcação viária. Nós fabricamos fundo preparador, vernizes, esmalte base de água. Texturas, hoje nós temos mais de 10 tipos de textura diferentes. Então, assim, aumentou uma gama imensa de produtos, né? Massa corrida, massa acrílica, que nós fabricamos também. Então, isso nos colocou diante de um novo mercado. A gente conseguiu atender novos clientes que a gente não atendia até então, né? A gente conseguiu atender essas necessidades aí do mercado. E em 2012 foi um divisor de águas para vocês na reinauguração da nova sede, né? Muito mais ampla, com mais tecnologia, proporcionando aí um ambiente ainda mais produtivo para a RevBras. Certo. Nós, nesse período aí, né, próximo a 2012, nós começamos um projeto de expansão da empresa. Nós contratamos uma arquiteta, né, para desenvolver a área administrativa da empresa, né, um refeitório para os funcionários, um local mais interessante ali para atender os clientes. Ampliamos a área de produção, né, que ela ganhou aí praticamente mais 2 vezes a área que já tinha inicialmente. E então, assim, a gente conseguiu um espaço mais interessante para atender os clientes. Nessa época também, a gente estava com outro problema, que a gente começou a perceber que o mercado estava muito estagnado, a gente não estava conseguindo crescer. Então, quando a gente reinaugurou, né, a empresa, eu contratei uma empresa de consultoria
para nos ajudar a identificar a causa. Eu já sabia, né? A gente precisava vender mais. Pronto, não tem, Fato, nem, né? não preciso de uma consultoria para te falar isso. Mas de que forma que nós faríamos isso? Qual seria o método? né? Então esse pessoal foi bem interessante também, que nos ajudou a desenvolver um projeto de mais longo prazo. Nessa época a gente nós contratamos uma pessoa para desenvolver essa área comercial nossa. Ele foi inserido dentro de um projeto, nós fizemos um projeto aí inicialmente para 5 anos, né, com metas, o que ele deveria atingir, com um plano de carreira para essa pessoa também. E ele começou a abrir novos mercados, novas praças, novos clientes, e quando ele atingisse um determinado nível, ele começaria a formar uma rede de vendedores para ele gerenciar. Então, eu acho que isso tudo aconteceu num momento muito certo, porque logo em seguida a gente percebeu que o mercado começou a declinar. Que aí, assim, logo em seguida em termos, né? Mas a gente percebe que agora em 2015 a gente já começou a declinar, que está aí dentro desses 5 anos que eu estou te falando, e ele já tinha formado essa equipe de vendas, então assim, a gente não sentiu tanto o impacto dessa crise por conta desse desenvolvimento, desse preparo que a gente já fez de mais longo prazo. Talvez se a gente também não tivesse identificado isso no início, né, na época que foi, nesse período agora a gente estaria passando por sérias dificuldades também, com certeza. Ô, Fábio, no próximo bloco a gente vai falar sobre mais 2 empresas, né, que surgiram aí atendendo essa demanda do mercado, e você, como um grande empreendedor, visualizou isso. E você que está nos assistindo, mande o seu comentário no nosso Facebook e visualize todas as histórias de empreendedorismo dos nossos entrevistados no nosso canal do YouTube. Voltamos já!